Hoje eu vou tratar aqui no canal da quarta grande argumentação a favor de uma folha de pagamento mais madura, das pessoas 50 e 60 a mais trabalhando com vocês. Pois é, o quarto argumento é: toda vez que você faz isso, você insere valores e competências das pessoas maduras no seu time. E olha, não é pouca coisa, viu? A gente vai ver aqui que muitos mitos podem ser quebrados acerca do que a gente acredita que é característica típica de pessoas mais velhas. Eu não vou falar no vídeo de hoje de uma perspectiva mais geracional. Primeiro porque a gente tem um vídeo aqui que foi lançado há pouco tempo, eu vou deixar os links nos comentários para vocês. É um vídeo que trata da relação entre a liderança e as dicas necessárias para o líder fazer a condução, o apoio das suas equipes nas diferentes gerações diante da crise. E além disso, a gente vai ter mais vídeos que abordam a questão das gerações sob um olhar mais científico. Hoje eu quero falar numa perspectiva que traz muito mais o ciclo de vida e trabalho que todos nós passamos, independente das gerações. E para isso eu vou fazer uma abordagem uma pitadinha de abordagem filosófica e uma pitadinha de abordagem de psicologia cognitiva, para a gente ter uma visão um pouco mais ampla e ter dois aspectos diferentes sobre a importância das pessoas, as características e competências que as pessoas maduras trazem. Sob um ponto de vista mais filosófico, a teoria mais significativa é a dos setênios. Embora essa teoria tenha sido escrita numa época em que as pessoas, na sua grande maioria, mal chegavam aos 60 anos, ela ainda assim ajuda a gente a explicar essas fases pelas quais a gente passa. E é bem comum a gente ler, entender a teoria dos setênios e ver uma relação clara com as pessoas que a gente conhece e conosco, né? A teoria é muito fundada na ideia de que para você compreender o exterior, você primeiro precisa compreender os seus aspectos interiores e entender esses ciclos. Se a gente pensar aqui no sétimo setênio, que começa aos 49 anos, ele já traz características muito importantes que ajudam a gente a compreender o valor de uma pessoa madura num time de trabalho. Quando a gente pensa na perspectiva da diversidade geracional, que foi tão abordada no vídeo anterior, fica fácil entender como essas pessoas são importantes. Então, no sétimo setênio, aos 49 anos, as pessoas passam a ter naturalmente uma visão mais positiva da vida. Elas já passaram por muito para chegar ali, né? E aí, além dessa perspectiva positiva, elas estão muito mais direcionadas para valores éticos, para questões morais. Então, elas têm muita clareza do que elas querem fazer e de quem elas são, muito mais do que tinham antes. Uma pessoa nessa faixa etária, quando ela bate na sua porta e procura trabalho, ela tem muita clareza do que ela espera oferecer, do que ela espera de você, das trocas que podem acontecer. Trabalho nessa faixa etária não é brincadeira e não é uma aventura. Agora imagina esse poder, essa característica poderosa de saber exatamente o que se está fazendo, o que se espera da vida nesse momento. Imagina isso aliado à força da juventude e essa inquietude que os jovens trazem. Uma equipe diversa, como a gente falou no vídeo anterior, faz todo sentido, né? Aliás, uma outra característica dessas pessoas é uma vontade enorme de fazer o melhor sempre, de fazer as coisas da maneira certa. Independente da sua geração, nessa fase da vida, é comum que as pessoas tenham uma necessidade muito grande de assertividade. Um dos estudos que podem mostrar isso bem é um recente da Universidade de Ohio, que mostra que os cérebros maduros não são necessariamente mais lentos e que, na verdade, muitas vezes as pessoas mais velhas fazem as coisas de forma mais devagar, não porque elas não sabem fazer de outra forma, mas porque elas estão muito mais preocupadas em acertar, em não errar. E isso é muito interessante, porque os estudos anteriores a esse da Universidade de Ohio ou avaliavam ou comparavam o cérebro maduro com o cérebro jovem sob a perspectiva da velocidade, qual dos dois responde de forma mais ágil, claro que os mais velhos perdiam, ou na precisão, os mais velhos tendiam a ser mais precisos. Nesse estudo da Universidade de Ohio, as duas características foram analisadas ao mesmo tempo para chegar a uma conclusão que para a gente hoje parece um pouco óbvia. Todo mundo é capaz de pensar mais rápido, desde que seja treinado para isso. Então, os mais velhos nesse estudo, quando eram orientados a deixar a precisão de lado, respondiam na mesma velocidade que os mais jovens. E olha, pessoas inclusive perto dos 90 anos. Então, é importante que a gente percebe que a precisão, a vontade de acertar, a assertividade, é um valor importante para esse grupo. De novo, esse valor, aliado ao fervor e à vontade enorme de fazer as coisas de uma maneira diferente, se complementam, fazendo um time que consegue inovar com mais segurança, um time que consegue resolver problemas com mais assertividade. E para quebrar de vez os paradigmas, se você acredita que as pessoas mais maduras são naturalmente mais fechadas, mais introspectivas e elas repelem o trabalho em equipe,
Aqui fala a consultora que há 20 anos desenvolve pessoas nas organizações. Nananina, não. Trabalhar em equipe é uma competência que precisa ser adquirida com muito trabalho. Não é à toa que pessoas jovens também precisam desenvolver essa competência. Então, não dá para a gente acreditar mais que pessoas mais maduras não têm em si a competência do trabalho em equipe. A gente precisa assumir que nós vamos desenvolver isso em todas as pessoas de todas as faixas etárias, tá? O mesmo vale para o tal do ser turrão. A gente tem uma visão, né, um pouco equivocada de que todo velho é turrão, todo velho é teimoso, todo velho tem dificuldade de aprender e ele quer insistir nas ideias de sempre. Eu quero dizer para vocês que eu tenho uma lista bem grande na minha memória de pessoas jovens que são bem turronas, só que o nome que a gente usa é pirracento mesmo, né? Com tudo isso, eu quero dizer para você que as mentes mais jovens não são necessariamente melhores que as mentes mais maduras. O que a gente tem é uma perspectiva de complementaridade que não acontece se nós não tivermos as competências e os valores das pessoas mais maduras no seu quadro.